A história do século XX teve na Revolução Russa de 1917 um de seus principais eventos. A construção do Estado Soviético pelos membros do Partido Bolchevique resultou em uma mudança das formas de desenvolvimento econômico até aquele momento. Bom, esse aqui é um vídeo de trabalho de história e eu vou falar sobre a Revolução Russa, o que mudou, o que ela é. E seguindo o vídeo, vamos lá. A modernização da sociedade russa ocorreu de uma forma distinta das sociedades capitalistas da Europa Ocidental. Em vez da constituição de uma sociedade industrializada, baseada na ação da burguesia e amparada pela propriedade privada de seus meios de produção, o que se verificou um processo de industrialização e modernização social cujo centro era o Estado. O Estado soviético passou a ser o detentor da prioridade dos meios de produção. Essa centralidade da propriedade proporcionou aos controladores do Estado, burocratas do Partido Bolchevique e administradores das empresas, uma capacidade de planejamento econômico e social cuja amplitude não havia sido experimentada em lugar nenhum. Mas para compreender esse resultado da Revolução Russa, é necessário antes acompanhar os caminhos do processo revolucionário. Os antecedentes. O processo de modernização da sociedade russa ganhou forte impulso na segunda metade do século XIX. Algumas medidas adotadas pelos czares da dinastia Romanov contribuíram para essa modernização. Em 1861, houve a emancipação dos servos. O fim da escravidão teve como uma das suas consequências uma maior liberdade de produção e comercialização por parte dos camponeses. Essa consequência resultou, por outro lado, na divisão interna do campesinato ao longo das décadas seguintes, com a estratificação entre os camponeses ricos, médios e pobres. Porém, uma grande quantidade de terras ainda pertencia à nobreza. Tal situação ainda proporcionava em 1917 uma das principais reivindicações da Revolução, a distribuição de terras. Outro componente da modernização realizada no século XIX estava ligado ao estímulo à industrialização. Uma grande quantidade de capitais estrangeiros e russos, em menor parte, foi investida na construção de indústrias em algumas regiões ocidentais da Rússia. Nesses locais, como São Petersburgo e Moscou, formou-se uma numerosa classe operária originária do campesinato. A concentração operária nessas indústrias superava a existente nas mais desenvolvidas economias do Ocidente europeu. Essas alterações sociais e econômicas geraram contradições com a estrutura autoritária da autocracia czarista. A Guerra Russo-Japonesa de 1905 foi o estopim do que se convencionou de ensaio revolucionário de 1917. As consequências nefastas da guerra foram sentidas principalmente pelos camponeses, que forneciam soldados para o exército russo. A morte na guerra, a fome e o frio daquele ano levaram parte da população de São Petersburgo a pedir ao czar medidas que sanassem suas dificuldades. Tal fato ocorreu num domingo, no dia 22 de janeiro de 1905. Uma multidão que se dirigiu ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo, foi recebida a tiros pelas tropas do czar. Iniciava assim a Revolução de 1905. Agora chegamos em fevereiro de 1917. O Império Russo foi um dos principais interessados na Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914. Mas o exército russo não foi páreo para as forças militares alemãs. Um dos resultados foi a deserção em massa de soldados da linha de frente. Outro foi a intensificação da fome entre a população que se mantinha em território russo. Nos dias finais de fevereiro de 1917, uma manifestação no Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo transformou-se em uma manifestação contra a fome vivenciada por boa parte da população. A manifestação conseguiu o apoio dos soldados insatisfeitos com a guerra. A insatisfação foi aumentando e as manifestações ganharam força. Em 27 de fevereiro de 1917, os soldados e trabalhadores invadiram o Palácio Tauride, conseguindo a renúncia de czar e a formação de um governo provisório. Ao mesmo tempo, os operários e soldados constituíram novamente os sovietes. Essa situação foi conhecida como duplo poder, com a burguesia e a aristocracia organizando-se na Duma, e os trabalhadores, soldados e camponeses organizando seus sovietes. A principal reivindicação da população era a saída da guerra e medidas para aplacar a fome, além da distribuição de guerras. Aqui podemos ver uma imagem do Lenin, o famoso Lenin, e o partido Bolchevique, a imagem dele sobre o partido Bolchevique.
Após março de 1917, uma série de patrões passou a abandonar suas fábricas. Os operários, para não perderem seus empregos, começaram a ocupar as instalações de empresas e organizar comitês de trabalhadores responsáveis pelo controle da produção. Os conflitos sociais foram se intensificando. Iniciou-se um processo de abertura política. Em abril, um dos principais líderes bolcheviques, Lenin, voltou do exílio. A partir desse momento, ele conseguiu influenciar mais intensamente os rumos a serem tomados pelo partido bolchevique. Em julho, as forças militares ligadas ao czarismo tentaram derrubar o governo provisório, sendo impedidas principalmente pelos operários e os camponeses organizados. Percebendo o acirramento da situação de conflito social, os bolcheviques lançaram o lema Pão, Paz e Terra com o intuito de Professora, não liga esse erro de dicção, pelo amor de Deus. Não liga não, tá? angariar o apoio popular. Em outubro de 1917, com a chegada do inverno, os setores bolcheviques viram a necessidade de tomarem uma medida mais radical, tomada do poder. Os camponeses já estavam ocupando as terras da aristocracia e da igreja. Os trabalhadores intensificavam a formação de sovietes e comitês de fábrica. Em setembro, os bolcheviques haviam conseguido o poder do controle do soviete de São Petersburgo. Às vésperas do segundo congresso dos sovietes de toda a Rússia, os bolcheviques decidiram pela derrubada do governo provisório em 25 de outubro de 1917. O Instituto Smolny foi invadido pela Guarda Vermelha. Baseando seu poder nos sovietes e aliados com a ala esquerda do Partido Socialista Revolucionário, os bolcheviques iniciaram as medidas para a construção do Estado Soviético. A realização da Assembleia Constituinte foi interrompida. O controle operário da produção foi instaurado. As terras da nobreza e da igreja foram divididas entre o campesinato. Para administrar o Estado, o Congresso dos Sovietes criou o Conselho dos Comissários do Povo. Entre outubro de 1917 e março de 2018, os bolcheviques lançaram as bases do novo Estado. A administração da economia foi centralizada em instituições estatais que passaram a esboçar o planejamento da produção, buscando manter o controle operário das empresas sob certos limites. A Guarda Vermelha foi substituída pelo Exército Vermelho, comandado por Trotsky. O Tratado de Paz de Brest-Litovsk foi assinado com a Alemanha retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Logo após a assinatura do Tratado de Paz, iniciou-se na Rússia uma guerra civil, que durou de 1918 a 1921. As forças ligadas ao antigo regime czarista reuniram-se no Exército Branco. Conseguiram ainda o apoio das potências capitalistas ocidentais para tentar derrubar o nascente poder soviético. Aí aqui podemos ver a imagem de Leon Trotsky à frente da tropa do Exército Vermelho. Tá lá ele ali. E continuando, a organização soviética na Guerra Civil criou as bases da centralização estatal, da economia e do controle da vida social. A constituição do comunismo de guerra procurava administrar o novo Estado, tendo por base a militarização da economia, direcionando-a para os esforços da guerra civil. O comunismo de guerra impôs a disciplina militar nas indústrias, também passou a confiscar as colheitas dos camponeses. Na Ucrânia, que havia se tornado independente, os camponeses e operários organizaram-se em torno da guerrilha liderada por Nestor Makhno. A Makhnovitina foi uma importante organização na luta contra o Exército Branco e também na organização da produção, principalmente agrícola na Ucrânia. A ação Matkovina, essa palavra aí, desculpa, e do Exército Vermelho conseguiu conter a invasão do Exército Branco. Porém, ao fim da Guerra Civil, a Rússia estava arrasada pela fome e pela destruição causada pela guerra. Porém, a militarização promovida pelos bolcheviques se manteve, principalmente no papel centralizador do Estado. As forças de Makhno foram destruídas logo após a Guerra Civil. Uma rebelião contra o novo Estado, realizada na fortaleza de Kronstadt, nossa, essa palavra aqui é difícil, foi massacrada pelos bolcheviques. Os marinheiros dessa fortaleza, que era a principal força revolucionária da Rússia, pediam a eleição dos sovietes livres, buscando assim diminuir o poder bolchevique. Mesmo
Perdoa não, professora, se quiser pode até tirar ponto dessa falha grotesca aí. Econômica temporária proporcionada pela nova política econômica não abalou a estrutura centralizadora do Estado soviético. O período de centralização do controle econômico, político e social da Guerra Civil moldou a forma de organização da URSS, principalmente a partir de 1928, quando as terras foram estatizadas e foi inaugurado o primeiro plano quinquenal. Os burocratas do partido e os administradores das empresas puderam, com esse plano, iniciar o planejamento da economia soviética, impulsionando a industrialização da USSR. Aqui podemos ver imagens dos oficiais do Exército Vermelho reunidos para ajudar a fidelidade ao governo surgindo a Revolução de Outubro. E foi assim que a Revolução Russa ocorreu. Espero que esse vídeo tenha ensinado vocês aí, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente a professora que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Perdoe pelas falhas, porque tem palavras que é muito difícil de dizer, e eu treinei bastante para poder falar isso, e teve palavras que ainda que eu errei, teve palavra que eu confundi, mas o importante é que foi feito o vídeo, né? O importante é isso. Então, obrigado por ter visto o vídeo até aqui e falou!